Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, assim diz a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Já falamos sobre o domínio próprio. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mansidão. No seu original grego, praus. Praus é uma palavra que para os gregos significava o seguinte: o indivíduo ele tem que ser maleável como uma manteiga e em determinados momentos ele deve ser firme como aço. Então o indivíduo ele não pode ser o tempo todo uma pessoa frágil, mas ao mesmo tempo ele não pode ser o tempo todo uma pessoa enérgica. Ele deve conciliar os momentos onde ele consegue ter a bênção de ser suave, de ser dócil, de externar até certo ponto fragilidade, mas ao mesmo tempo deve ser aquele indivíduo que, quando necessário, ele sabe tratar as coisas com o devido trato que essas merecem conforme se achegam, né? Esse é o significado do termo praus. Mansidão, no nosso dicionário, né, no português, também é isso. Mansidão é aquele que possui gênio brando, que é suave e pacífico, uma pessoa de temperamento fácil, meiguice. E aí olha só também uma outra coisa, mansidão também significa, sabe o que, gente? Falta de agitação. É uma pessoa sem pressa exagerada, uma pessoa desprovida de inquietação, tranquilidade ou brandura. Você conhece pessoas que quando elas estão insatisfeitas, elas ficam batendo assim, bate a perna, bate a mão, assim, aquela demonstração de que não era para estar lá, né? Tem uma linguagem corporal que é a seguinte: a pessoa ela se projeta, especialmente os pés, para o ambiente onde ela quer estar. Por exemplo, eu estou sentado aqui, o meu pé está para onde? Está para frente. Eu quero estar com vocês. Se eu já quisesse ir embora, eu estaria já com o pé meio para cá, ó. Que é assim, ó. Porque ali tem o quê? A porta. O corpo fala muito, 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 muito. Deixa eu botar meu pé para cá de novo, como estava. Tá? Mas inquietação é uma coisa muito, 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 muito ruim. É o contrário da mansidão. E antes de falar da mansidão, dos benefícios da mansidão de acordo com a Bíblia, vocês sabem quais são os malefícios da inquietação? O que a inquietação causa de ruim para nós? Olha aqui, ó. Primeira coisa que a inquietação causa de ruim para nós é apreensão. Nós estamos vivendo um período onde todos, ou boa parte da população, se encontra apreensiva. Segunda consequência da inquietação, medo. Terceira, angústia. Quarta, insônia. Às vezes você está com dificuldade de dormir, não é nada hormonal, não é nada biológico, é que você está inquieto mesmo. Lembra do salmista? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. Dificuldade de concentração, incapacidade de relaxar. O indivíduo se encontra o tempo todo tenso, assim, travado. Dores musculares as mais diversas, espasmos de dor, aquela sensação constante de estar no limite, preocupações com desgraças futuras. Inquietação traz muito isso. Você está em um ambiente aqui, você está agora aqui na igreja, isso aqui é um ambiente de paz. Olha o tamanho do diácono que está na porta, 2 metros de diácono, 2 metros por 1,20 de ombro, está ali, ó. A pianista está lá em cima, graças a Deus, uma disposição de louvar o Senhor. O pastor está aqui na frente, agasalhadinho, criancinhas estão aqui, mocidade, mas talvez você não esteja com a mente aqui. Talvez você esteja projetando uma desgraça futura.
Mas se o país não der certo, o que vai acontecer no final do ano? Natal desse ano, você está em junho. Está em junho. Você está agora aqui, talvez você esteja preocupado. Ixi, o pastor, tomara esse negócio de mansidão. Se ele é agitado, já fala 1 hora, manso então vai para 2 horas, é igual retiro. Aí eu tenho panela que eu tenho que botar no fogo, vou receber visita. São 10 para as 11. 10 para as 11. Aproveita esse tempo. Mas nós planejamos, idealizamos a desgraça futura. Isso acontece tanto quando vem a maternidade, a paternidade. Às vezes você pensa tantos cenários negativos do que pode acontecer que não aproveita o agora. Cadê o passeio com a criança no Jardim Botânico? Cadê a ida lá para assistir um parque, diversões? Mas só projeta a desgraça. Outra característica que a inquietação traz em nós, a inquietação é o contrário da mansidão. Pensamentos catastróficos de ruína ou adoecimento. O indivíduo projeta que vai ficar doente e adoece. Como diz a Escritura lá em Jó, o mal que eu tanto pensava, este veio me visitar. Cuidado com isso, tá, gente? Isso é uma coisa que nós falamos sempre, mas é importante falar sempre mesmo. Quando você pensa muita coisa negativa, você não percebe, mas você não atrai essas coisas, não é isso? Mas você começa a fazer coisas que facilitam esse mal te acontecer. Por exemplo, se você tem, claro, você deve ser uma pessoa, vamos mudar o exemplo aqui, vamos lá. Vamos supor, está aqui minha mãe, que eu queira que a minha mãe saiba que eu a amo. Ela já sabe. Mas aí me bateu essa neurose, minha mãe tem que saber que eu a amo. Aí eu ligo todo dia, mamãe, te amo. Primeiro dia tá bom. Segundo dia eu ligo 2 vezes, mamãe, eu te amo. Ótimo. Terceiro dia eu ligo 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite. Excelente. No 4º dia eu ligo 4 vezes, no 5º eu ligo 5 vezes. No 30º dia eu estou ligando 30 vezes. Eu quero que ela saiba que eu a amo. O que eu vou gerar nela com as minhas atitudes? Ligando sempre para falar isso. Eu começo a gerar nela não amor, mas eu começo a gerar nela, no mínimo, preocupação. Meu filho não está bem. Então o mal que eu tanto penso é esse que vem me visitar. Quando eu me torno um facilitador dele. Sintomas físicos da inquietação, sudorese. Você sabe, minha filha, o que é sudorese? Sabe? É ficar pingando de suor. Sudorese. Falta de ar. Minha gente, tem momentos que é impressionante, conversando com um membro aqui da nossa igreja, que vai fazer também cirurgia de desvio de septo, ele me perguntou, mas você passou a respirar melhor? Falei, cara, quando eu me lembro que finalmente a minha cavidade nasal faz jus aqui ao cockpit, quando eu respiro muito fundo assim, fico uns 30 segundos respirando fundo e expirando fundo, eu quase durmo. Quase durmo. Mas pela nossa agitação do cotidiano, nós esquecemos de respirar. Tem certos problemas que 30 segundos de respiração, um copo d'água, você já até esqueceu. Mas o que nós fazemos? Falta de ar, hiperventilação, boca seca o tempo todo, formigamento, náusea, aquela sensação de que tem alguma coisa ruim no estômago, ondas de calor, calafrios, tremores, novamente, tensão muscular, uma dor no peito que você acha que é um sexto sentido, aí começa a ligar, mamãe, você está bem? Minha esposa, você está bem? Meu marido, você está bem? Filhinha, você está bem? Vizinho, você está bem? Porteiro, está tudo bem embaixo? Dor no peito, taquicardia, coração acelerado, sensação de desmaio. Já teve isso? Inquietação é tamanha que você diz assim, rapaz, deixa eu me encostar aqui um pouquinho que não estou bem não. Sensação de desmaio, tontura. E tem uma outra aqui,
urgência para ir ao banheiro. Dependendo do telefonema, ó, te retorno daqui a pouco, vou ter que ir ali. Aí vai no banheiro. Aí sai e diz, poxa, será que foi alguma coisa que eu comi? Não. Mas a mente inquieta transfere essa agitação toda para o corpo. Aí o estômago não sabe trabalhar com isso. Cuidado, queridos. Muitas vezes, esses sintomas físicos, eles na verdade são desdobramentos de um estado de espírito, inquietação. A palavra do Senhor, ela fala sobre mansidão, graças a Deus que ela fala. Abra sua Bíblia, Sofonias, capítulo 2, verso de número 3. Sofonias, capítulo de número 2, verso de número 3. Quais são os benefícios da mansidão? Para que eu vou ser manso? Esse negócio de ser manso, pastor, é furada. O negócio é você dizer na cara, o negócio é você desafiar as coisas, ser contra o sistema. Ninguém está nem aí para isso. Mansidão é balelinha. Isso aí é para um outro tempo, né? Não sei que tempo é esse. As pessoas que escreveram sobre mansidão viviam uma época que o normal era degolar o outro. E eles falavam sobre mansidão. Por que é necessário ser manso, hein? Sofonias, capítulo 2, verso de número 3. Vê se isso vai te convencer. Buscai todos encontraram? Sofonias 2, 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Por quê? Porventura, lograreis esconder-vos no dia da... Imagina, aquele dia da ira do Senhor, o nosso Deus, com a mansidão, praus, delicado, sensível, meigo, maleável como uma manteiga, mas também com o rigor necessário, com a dureza do aço. No dia da ira do Senhor, onde estarão os mansos? Guardados. Imagina você com toda a sua inquietação, a sua valentia, aí vem o dia da ira do Senhor. Você vai brigar com Deus dizendo o quê? Tem certas inquietações nossas que elas cessam quando nós encontramos outro que tem praus. Mas tem determinadas inquietações nossas que nos levarão e nos levam muitas vezes para caminhos equivocados. Todas as vezes que você perceber que você está muito agitado, muito inquieto, uma necessidade extrema de atividade, uma inquietação, projetando cenários de desgraça, lembre-se o seguinte: o manso, no dia da ira do Senhor, estará guardado. Vale a pena ser manso? Seja manso. Seja uma pessoa pacífica, de temperamento fácil. Seja meigo. Agora, tem um outro benefício também. Abra sua Bíblia. Salmo 25, verso de número 9. Salmo de número 25, versículo de número 9. Benefícios da mansidão. Os malefícios nós já vimos, mas os benefícios de acordo com a Bíblia. Salmo 25, verso de número 9. Guia os humildes na justiça. O Senhor, Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu... Por que muitas vezes o manso ele não acerta determinadas coisas na vida? Porque tem um caminho que é o caminho do Evangelho, é o caminho do Senhor. Mas ele ensina o caminho dele para quem? Para quem é manso. Então, outro benefício de ser manso é que você é ensinável por Deus o caminho que é dele. Nem sempre nós trilhamos por caminhos que são do Senhor. Já teve essa experiência de você pensar, idealizar, prosseguir com um projeto
e perceber que você não foi bem sucedido? Você já teve essa experiência? Agradeça a Deus. Porque tem determinadas coisas que, se você fosse bem sucedido, você teria vendido sua alma para o diabo sem perceber. Agradeça a Deus o fracasso. Agradeça a Deus a disciplina. A palavra do Senhor nos ensina, e lembre-se, disciplina não é castigo. Disciplina vem da mesma palavra, da mesma raiz da palavra discípulo. Você disciplinar alguém é tornar aquele alguém discípulo, ensinável. Tem certas palavras que nós ouvimos que nós temos aversão, né? É porque, infelizmente, o sentido original foi jogado por terra. Humilhação, humus, terra. Humilhar alguém é colocar alguém de volta aos pés no chão, é botar essa pessoa na terra. Por quê? Porque ela está voando, ela acha que é uma coisa que ela não é. Aí você precisa trazê-la de volta à terra. Por isso que a Bíblia diz, os humilhados serão envergonhados, não é isso? Não, os humilhados serão o quê? Exaltados. Por quê? Porque quem vive com os pés no chão, esse sim está apto a fazer grandes proezas, porque ele está de acordo com a realidade. Disciplina é tornar alguém discípulo, é tornar alguém ensinável. Deus ensina o seu caminho aos mansos. E olha só que outra bênção, abra sua Bíblia no Salmo de número 37, verso de número 11. Outro benefício da mansidão, Salmo de número 37, verso de número 11. Salmo 37, verso de número 11. Todos encontraram? Salmo 37, 11. A palavra do Senhor diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de... Os mansos herdarão a terra. E aqui eu quero deixar uma palavra para vocês mais novos, né? Especialmente Leonardo, Léo, que está nesse período, né, de empreendedorismo, definições profissionais, crescimento no mercado de trabalho, etc. O mundo, ele nos ensina de que nós temos que marcar nossa posição, falar as claras, nós precisamos ser enfáticos. É possível ser tudo isso, sendo manso. Ontem, participando de uma reunião, uma pessoa gritava, até que no meio de 40 pessoas, um disse: companheiro, grito por grito eu também sei gritar. A gente não precisa disso, né? Precisa disso. Para quê? É possível defender seu ponto de vista? Sim. Mas ser sincero nos seus sentimentos não legitima a falta de educação. São coisas distintas. E aí, Léo, por que eu cito você? A palavra do Senhor diz, que nós acabamos de ler, os mansos herdarão a terra. O manso, ele ganha espaço. O indivíduo que muitas vezes é o faz e acontece, é o que faz com ele, é botar na mão dele, é fazer acontecer. Cuidado, porque tem tanto fogo de palha, tem tanta iniciativa e zero acabativa. Você quer, às vezes, tirar as coisas do lugar, né? Você viu um local, você quer tirar as coisas do lugar, você tem que decidir. Se forem coisas preciosas, você pode tirar uma por uma devagarinho, ou você joga um elefante lá dentro. Vai ter o mesmo resultado. Mas tem tanta coisa lá que era aproveitável, e o elefante destrói aquilo tudo. Por que eu digo isso para todos nós, a começar em mim, mas especialmente para você, Léo, que está começando agora no mercado de trabalho? Se você for trabalhar em uma empresa
Busque ser sempre o melhor profissional, mas não seja arengueiro, aquele indivíduo que briga com os outros para marcar posição, porque esses não duram muito. Em relação ao manso, que demonstra com o seu trabalho os seus resultados, demonstra com o seu trabalho os resultados, ele demonstra com o trabalho os resultados. E talvez o comentário seja, mas essas pessoas não duram no mercado de trabalho. Quem está dizendo que você vai herdar a terra é o teu Deus, não é teu patrão, é diferente. Essa promessa, quem faz é Deus. É Ele que vai te dar essa terra, não é o patrão. Se você achar que é o patrão que é o responsável, é teu Deus nessa vida, não é. Deus está dizendo a você, seja manso, que você vai herdar a terra. Seja dócil, que você vai ganhando espaço. Um grande se tornou uma pessoa assim, maravilhosa, um amigo de todas as horas. Uma vez eu tive uma dificuldade pessoal com ele, onde no final das contas ele realmente era culpado. Não que ele tinha obrigação de fazer o que disse, mas porque ele falou que iria fazer. Eu esperei, era importante e não aconteceu. Aí, Joana, sabe o que aconteceu, minha querida? Eu vinha assim de um período difícil na minha vida, estava chateado com tantas coisas, e ele era o diretor do meu seminário. Eu entrei na sala dele, né, tivemos um período de férias, eu entrei na sala dele em fevereiro, tinha 20 anos. Eu entrei já assim de chinelo, de short, camisa no ombro. Entrei, frio em Campinas, mais carioca. Entrei, o senhor falou que ia me entregar tal documento, não fez, eu esperei, fiquei do lado de fora em dezembro, esperei horas, o senhor não apareceu, era importante para mim, tinha que entregar no presbitério, o senhor não fez, e agora eu estou aqui, eu vim resolver. Que absurdo, como é que pode um diretor, um homem que tem um sobrenome americano fazer um troço desse? Falei tudo o que quis. Ele me ouviu, terminei de falar disso, então estou aqui para resolver essa questão. Ele falou, perfeitamente, Anderson, eu falei que ia fazer e não fiz, você tem razão, me perdoe. Eu ouvi aqui, eu falei, não, você não vai se livrar tão fácil disso. Agora é fácil pedir perdão. Agora, qualquer um pede perdão, mas não é assim. Ele, não, eu estou aqui à sua disposição, você pode falar o tempo que for, você está no seu direito. Eu falei que ia fazer, eu que não fiz. Eu só posso pedir perdão e você fica à vontade. Você pode falar o tempo que você quiser, você está certo. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, olhei, sentei na cadeira, botei a camisa, falei, reverendo, o senhor me perdoa, eu estou passando por tantas dificuldades pessoais, e não é que eu debrucei assim a cabeça na mesa dele e comecei a chorar, de tanto ruim que estava a minha vida, e esse homem foi, botou a mão no meu ombro, orou por mim, pediu desculpa mais uma vez, gente, ficou meu amigo assim de coisas que até certo ponto, né, no seminário precisavam passar por determinados filtros, quando ele sabia, não, foi o Anderson, então está tudo tranquilo. Mansidão. Imagina se ele chegasse, rapaz, por gentileza, com essa postura, você está expulso do seminário. Estava no direito dele. Mas é o que diz a Escritura, né? Se teu irmão tiver algo contra ti, vai arguí-lo tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ganhei um irmão naquele dia. A maioria dos nossos problemas seriam resolvidos se nós fôssemos direto à pessoa para conversar sozinhos. O problema é que nós queremos marcar culto para resolver relacionamento. Aí não tem Espírito Santo que cure. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 4, versos de 35 a 41. Quer ver um exemplo de praus? Quer ver um exemplo de mansidão? Quer ver um exemplo de como você pode ser maleável como a manteiga e firme como o aço no momento necessário?
Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, nosso texto do calendário litúrgico de hoje. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, um raro momento onde Jesus tem um conforto. Ele está dormindo no barco com um travesseirinho, raro momento que a Bíblia descreve um conforto, um mimo, um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Essa leitura que eu estou fazendo é a leitura romanceada, tá? Porque o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu basicamente é o seguinte: naquele dia, tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então imagina aquela comitiva de barcos seguindo aquele barco onde está o Messias. Ora, levantando-se grande temporal de vento, imagina aquele temporal, meu amigo, tarde da noite, aquele temporal, vento, etc. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E imagina aquele barco com água começando a chegar, já quase a batata da perna, mas Jesus está tão exausto que ele não acorda. Ele passou o dia todo abençoando as pessoas, ele está cansado, deram um travesseiro para ele. Jesus está lá refastelado, acabadaço, dormindo. E o barco se agitando para lá e para cá, para lá e para cá, e os discípulos imaginando: ó, ele vai acordar, né? Vai resolver. Vai acordar, vai resolver. Cadê que vai acordar? Ele está na dele, meigo, maleável. Mas os discípulos o que fazem? Diz o verso 38. O despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Isso é jeito de acordar alguém, gente? Você gosta de ser acordado assim? Você gosta? Alguém te chega, te acorda. Lá no nosso alojamento, você era acordado com uma pesada nas costas. Levar uma pesada, e quando você virava: bom dia. Você gosta de ser acordado assim? Aquela pessoa que te acorda e diz: vamos, vamos. Que isso? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dormiu bem? Beijinho na bochecha, carinho na cabeça. Aquela janela que vai se abrindo lentamente, a cada minuto, um pontinho da cortina vai se abrindo. Passa um minuto, mais um pontinho vai se abrindo. Olha o sonho. Que terra encantada, né? Que mundo utópico, ser acordado desse jeito todo dia, né? Acordam Jesus, diz, olha a mensagem ao acordar Jesus. Acordam Jesus para falar deles, não é o seguinte: Senhor, acorda que nós vamos morrer, nós vamos precisar nadar, o Senhor precisa acordar que o Senhor tem que nadar conosco. Não, tu tem que acordar para resolver o meu problema. Olha isso: mestre, não te importa que nós pereçamos? Em outras palavras, se o senhor vai morrer, é problema seu, mas e a gente? O senhor não se importa conosco, não? Literalmente, entramos nessa canoa furada te seguindo. Olha o resultado. Mas aí Jesus tem praus, tem esse tipo de mansidão. E ele, não chateado, não bolado, não com ódio, despertando. Demorou um pouquinho. Os caras desesperados, ele despertando. Deve ter olhado o cabelo, está molhado, poxa vida. Olhou a roupa e molhou ali. Olha só. Meu travesseiro agora está boiando. Quando eu estava deitado, estava assim, agora está boiando. E ele, despertando, olha o praus, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Isso é o praus. Enquanto não é necessário, está até dormindo.
Imagina se Jesus fosse inquieto como os demais. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Imagina se Jesus entrasse nesse ciclo da agitação. Não te importa que pereçamos? Sim, eu me importo, mas fazer o quê, né? Cada um na sua. Não. No momento certo, firmeza. O momento não exige mais, acabou. Praus, mansidão, maleabilidade e rigidez. Saber equilibrar esses dois comportamentos de maneira benéfica. Pastor, como é que nós conseguimos isso? Ora, é só ser como Jesus. Tá, pastor, mas amanhã eu tenho minha reunião no trabalho, como é que eu faço isso? Mais simples ainda, porque você já tem dia e hora onde você tem que exercitar o praus. O que você faz? Faz a sua oração, entra no seu local de trabalho, dentro de você abençoe todos aqueles que compõem aquele local de trabalho e saiba, eles são as ferramentas para você desenvolver sua mansidão. E não agente de Satanás querendo. Não esquece isso. Esquece esses rótulos. Isso é bom para vender livro. Entendeu? Se ele for agente de Satanás, quem repreende é o Filho do Homem. Jesus sabe como repreender Satanás. Peça a Deus que abençoe, que ilumine, que guarde, que tenha saúde, que a esposa fique cada vez mais bonita, que tenha mais filhos, que os filhos tenham netos lindos, maravilhosos. Abençoe as pessoas. Gente, nós estamos perdendo um costume, sabia? Nós estamos perdendo o costume de abençoar aqueles que nos perseguem. Não perca isso não. Quem te persegue é objeto da sua oração para abençoar a vida da pessoa. Já falei essa história N vezes. O indivíduo que mais me perseguiu no começo do meu ministério foi a pessoa que eu mais orei para que fosse abençoada. E meu Deus, casamento que estava ruim foi restaurado. A mulher ficou mais bonita. A mulher engravidou depois de quase idosa. Os filhos passaram na faculdade. E eu olhava aquele cenário de longe e dizia, Deus ouve a oração. Deus seja louvado. Não perca isso não. Não perca essa coisa linda de você ter o privilégio de contribuir para o bem do outro, ainda que o outro não queira o seu bem. Mansidão, quietude, meiguice, rigidez, força, somente quando necessário. Amém, queridos?